Ora, glória a Deus, cá estamos nós em mais uma rúbrica cujo tema, cujo título, o nome da rúbrica é uma pergunta. O que Deus pensa? E nós hoje vamos abordar um tema de grande importância e que é recorrente, esse tema, nas conversas entre amigos, entre conhecidos, e que provoca muita dúvida, muita celeuma. Mas nós estamos aqui para tentar desfazer essas mesmas dúvidas e podermos, através da Palavra de Deus, acertarmos e nos colocarmos em linha com aquilo que Deus pensa. Ok? Então, hoje o tema é reencarnação. O que Deus pensa acerca da reencarnação. Ok? Deus tem pensamento sobre isso. E de facto, há perguntas que nos são feitas se a Bíblia fala sobre reencarnação em algum lugar. Ou então, como podemos saber se esta é a nossa única vida. Muita gente pensa que há extremos. Uns dizem que morrendo tudo acaba, outros dizem que morrendo voltaremos cá novamente, chamada então a doutrina da reencarnação. Então, para já, e como base da nossa resposta e daquilo que Deus pensa, é que a Bíblia nunca menciona a reencarnação e que, na verdade, ela prova precisamente o contrário. A base da doutrina da reencarnação, ela se pretende impor como um substituto de Jesus à salvação. Ou seja, que o homem pela morte que é imperfeito vai voltar a este mundo novamente para alcançar a perfeição. Ora, sabemos, através das Sagradas Escrituras, que de facto não é isto que Deus pensa. E não foi isto que Deus preparou. Mas nada melhor do que irmos para a Bíblia e lermos em Hebreus, capítulo 9, e o verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ora, já começamos aqui, o autor de Hebreus, o escritor de Hebreus, já começa aqui, revelando o que é que Deus pensa acerca da morte e da vida e de quantas vezes o homem, ou a mulher também, como é lógico, a humanidade, ou cada ser, quantas vezes vai viver nesta terra e quantas vezes vai morrer. Ok? Então, a doutrina da reencarnação começa logo a apresentar alguns problemas dela própria se sustentar a si mesma. Começa por dizer a palavra, vou ler outra vez. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Está em Hebreus 9:27. Ora, a doutrina da reencarnação apresenta a possibilidade de inúmeras mortes e de inúmeras vidas. Ou seja, o homem morria e, como não tinha sido perfeito durante a sua estada ou a sua estadia aqui na Terra, iria nascer outra vez. Ora, nascendo outra vez, com certeza iria morrer novamente. E assim sucessivamente. Assim, uma após outra vez, o homem iria morrer e nascer, nascer e morrer, até alcançar a perfeição. Então já vemos que não é isto que Deus pensa. E o que Deus pensa está expresso nas Sagradas Escrituras. Okay? E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então já começamos aqui a ver um segundo pensamento de Deus. Primeiro pensamento de Deus é que está ordenado morrerem uma só vez. Segundo pensamento, vindo depois disso o juízo. Ou seja,
não há possibilidade, Deus não pensa, nem libera esse pensamento de haver uma possibilidade, tá, de alcançar essa segunda oportunidade, ou terceira, ou quarta, ou quinta, ou sexta, para alcançar a perfeição. Então vamos ver. Aqui segunda pergunta, que também agora começa a ser feita. Por que Deus não permite a reencarnação? Em primeiro lugar, o que é que nós descobrimos com isso? É uma questão de lógica espiritual também. Quando falo de lógica, estou a falar de uma lógica, toda ela espiritual. Ora, se Deus permitisse que a reencarnação fosse uma realidade, então seria prova de que o sacrifício de Jesus teria sido um erro e desnecessário e, ao mesmo tempo, insuficiente. Ora, esse não é o nosso Deus que iria morrer na cruz do Calvário, Jesus, passar tudo aquilo que ele passou e isso ser insuficiente. Ok? Vamos entrar primeiro por aqui. Seria insuficiente. Porquê? Insuficiente como? Porque nós teríamos a possibilidade e o dever, digamos assim, entre aspas, de voltar a esta terra para nos aperfeiçoarmos. Isto se a doutrina da reencarnação fosse verdadeira. Ok? Então, teria sido também um ato cruel. Ora, se Deus tivesse estabelecido que a reencarnação seria o método de salvação da humanidade, o derramamento de sangue de Jesus, as chicotadas que ele levou, não seriam de todo necessários. Ok? Bom, precisamos entender que todos os homens nascem pecadores, conforme diz lá Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok? Então, todos se desviaram e todos se afastaram de Deus e cada um se desviou pelo seu caminho. Diz também Isaías 53:6. Ou seja, quando nós nascemos debaixo da tutela, digamos assim, do pecado. Nascemos já pecadores. Tá? O que é que nós precisamos fazer? Precisamos de receber Jesus nas nossas vidas. Tá? Não é a reencarnação. Mas para receber Jesus nas nossas vidas, nós precisamos de um grau de mudança. E esse grau de mudança ela vem pelo arrependimento. Não é pela reencarnação. Ok? Já vimos duas linhas que nos mostram claramente que a doutrina da reencarnação, ou que a esperança na reencarnação, não vai conduzir ninguém à salvação. Ok? Então, a reencarnação apresenta-se, ou pretende apresentar-se como uma vantagem de retornar à Terra. E ao mesmo tempo, e agora repare, em corpo diferente. Ora, o grau de mudança jamais seria suficiente para fazer a diferença necessária para ir para o céu. Tá? O que é que ela nos fala? Que você vive uma primeira vida como um pecador, afastado de Deus. Depois retorna como uma pessoa diferente, que apesar de tudo é um pecador que se afastou de Deus. Ok, então. E depois voltava a morrer, e voltava a nascer, e voltava a morrer. Entraria assim num ciclo permanente que não iria ser benefício nem para a pessoa, nem para ninguém. Porque ela jamais irá alcançar a perfeição. Então como? Porque vamos supor que esta doutrina era real. Ok? Ela morreu, era imperfeita, precisou de nascer. Ok. Para quê? Para atingir a perfeição. Mas quando ela nasceu, já nasceu imperfeita.
e vai continuar, mesmo que ela fosse perfeita durante toda a vida, morreu. Mas quando nascesse, iria outra vez nascer imperfeita. Porquê? Porque todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, quando nascia, nascia já imperfeita. E sem arrependimento, jamais alcançará a perfeição. Se alcançou a perfeição, quando morreu, não vai reencarnar. Ok? Então, a doutrina da reencarnação, ela se destrói e se desmantela por ela própria. Ok? Então, a perseverante mensagem da Bíblia é o arrependimento. É a necessidade do arrependimento que alcança o perdão. E não, de maneira alguma, a reencarnação. Esta doutrina, ela foi desenvolvida e vem através do Espiritismo, através do seu fundador, Allan Kardec. Ora, então, a Bíblia, ela rebate a reencarnação. Ela não apoia a reencarnação. Aquele que morreu, ele vai ficar, sim, aguardando não a reencarnação, mas a ressurreição. Mas eu ainda não queria ir aí. Eu estou aqui à procura de uma passagem que nos fala acerca disso. Ora, só um pouquinho, por favor, que nós já vamos. Eu vou abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. Ora, nós vamos aqui abrir a palavra de Deus. Pode ser em Lucas. Lucas. Ora, está aqui. Estou aqui com uma dificuldade, mas nós vamos chegar lá, com certeza. Ora, então, cá estamos nós novamente. Lucas 16, verso 20, vou ler um texto para vocês. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos,
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, seria aqui uma boa oportunidade para aquele espírito vir para esta dimensão. Tá? É como aqueles que dizem também que os espíritos dos familiares que vêm para este lado novamente. Ora, nós aqui vemos que nem a teoria da reencarnação, que nem a teoria da visita de espíritos de pessoas que já morreram, ela corresponde à verdade. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, que está aí desse lado, nós vamos agora para fecho desta mesma resposta a essa pergunta, se a Bíblia fala de reencarnação e se é possível a reencarnação. E já vimos aqui as principais incongruências e fraquezas também, portanto, desse ensinamento e desse pensamento chamado reencarnação. O que é que Deus pensa acerca da reencarnação? Então, nós já vimos. No capítulo 5 e o versículo número 28 de João, diz assim: é chegada a hora em que todos os que estão, repare bem, nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Tem aqui uma outra tradução que diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, não nos fala de maneira alguma em essas pessoas que fizeram o mal, portanto, que partiram imperfeitas, que tiveram uma vida mal conduzida. Não nos fala que irão tornar a nascer. Inclusivamente, essa questão de tornar a nascer, Jesus um dia usou dizendo que precisaria de nascer aquele que quisesse entrar no reino dos céus, que quisesse ser salvo, ir para a eternidade, teria que tornar a nascer, mas não da carne, mas sim do Espírito. Tá? Tornariam a nascer não pela vontade do varão, não por vontade da varoa, tá? Não da carne, nem do sangue, mas sim do Espírito. Ou seja, aceitando Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Então, a teoria da reencarnação é uma teoria que não está nos pensamentos de Deus. Ou seja, o que é que Deus pensa? Aquilo que Deus pensa acerca da reencarnação é que é mentira. Não é uma teoria do céu. Aliás, não é uma doutrina do céu. Não é um modo do céu. O modo do céu é Jesus. O único que leva para Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é o número de nascimentos e o número de mortes na terra. Tá? E voltar novamente à terra para ser lavado e purificado. O que lava, o que santifica, o que nos leva para Deus, foi o sangue derramado na cruz do Calvário, lá no Gólgota. E isso sim, esse é que é o método eficaz. Então, o que é que Deus pensa acerca da reencarnação? É isso mesmo. Tá? Reencarnação é uma teoria do inferno. É um ensinamento do reino das trevas. Não é de Deus. Não é do céu. Não é benéfico para as pessoas. Não é benéfico, a não ser
para Satanás. Porque as pessoas que vivem debaixo aquilo que eu vou chamar agora, dessa fuga para a frente, não vou com isto dizer que todos fazem isso de um sentido propositado. Mas é para evitarem e para fugirem, ok, às determinações de Deus. Em que Deus fala uma coisa e essa pessoa pensa outra. Essa pessoa, Deus mostra que não é verdadeira, que é uma falsa doutrina, um falso ensinamento, um ensinamento que tem sido liberado pelo espírito do engano, mas ela não quer deixar a sua tradição, a sua cultura, aquilo que ela foi aprendendo ao longo da vida, ou que está a começar a aprender. Se está a começar a aprender, está a começar a aprender errado. A doutrina da reencarnação não vai levar a lado algum a não ser ao inferno. Então, mas vai levar ao inferno porquê? Porque você nunca vai aceitar Jesus como Salvador. Quando aceitarmos Jesus como Salvador, nós temos que começar a pensar como Deus pensa. E já vimos então o que é que Deus pensa acerca da doutrina da reencarnação. Meu querido amado e minha amada ouvinte, não se deixe enganar por algo que parece bem mais fácil. Tá? Nada há mais fácil do que nascer e nada há mais fácil que morrer. Talvez o arrependimento nos obrigue a trabalhar com o nosso caráter. E aí, não vou dizer que é mais fácil, aí mesmo só pelo Espírito Santo de Deus. Então deixe o Espírito de Deus mover-se na sua casa, mover-se na sua vida, mover-se com relação às suas companhias e que o seu coração possa ser aberto, possa ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não lhe vai trazer nada mais do que aquilo que o próprio Deus pensa e tem determinado para o homem. Repare, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus podia ter instituído a reencarnação, mas como modo do homem alcançar a salvação. Mas não foi isso que ele instituiu. Ele instituiu a sua e a minha salvação através de Jesus. Amém? Então, meu querido ouvinte, mude se tiver que mudar. Pense nisto. Ok? Não deixe que doutrinas de cultura elas tomem lugar na sua vida. Elas determinem o seu futuro eterno. Tá? Então, que Deus o abençoe. Isto é o que Deus pensa com Apóstolo José.